segue-me tu. Foi isso que Jesus falou ao Pedro e que eu acredito que serve também para mim e para você, né? Contexto que Jesus fala isso, antes até da gente fazer a leitura do texto, aqui em João capítulo 21 e versículo 21, mas eu gostaria de antes até de ler, explicar, Jesus vai um pouquinho antes falar para o Pedro com que tipo de morte ele iria glorificar ao Senhor. E aí Jesus diz para o Pedro, segue-me. E o Pedro começa a seguir a Jesus. Aí a Bíblia diz que o Pedro olha para trás e vê João seguindo eles. E aí o Pedro vai dar um cutucão no Jesus, no modo de dizer, vai perguntar o seguinte, né? João, capítulo de número 21 e versículo 21, diz assim, ao vê-lo, né, Pedro, está vendo João? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, segue-me. Ou, né, como diz a corrigida, segue-me tu. Olha que interessante, né? Jesus, como eu disse, vai falar isso para o Pedro. Qual o momento? Onde o Pedro ele diz, tá bom, Jesus, eu vou morrer, né, com essa morte de crucificação, mas e o João? Que vai ser desse? E quantas vezes a mesma coisa acontece com a gente, sabe? A gente fica tão preocupado com os outros, com a obra que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, e aí queremos comparar aquilo que Deus nos chamou a fazer com aquilo que Deus chamou outra pessoa a fazer. Ah, mas aquele lá não está fazendo certo. Ah, mas aquele outro não faz igual eu faço. Ah, mas por que que para mim é mais difícil, para o outro lá é mais fácil? E assim por diante. E Jesus vai dizer para o Pedro, eu vou parafrasear, tá? Falar o português assim meio rasgado, não te interessa, Pedro, cuida da sua vida. É isso que Jesus está dizendo para o Pedro. Olha, se eu quero que ele viva até que eu volte, o que te importa a ti? O que isso toca a tua vida? O que eu tenho para ele, o chamado que eu tenho para ele, porque um pouquinho antes Jesus vai falar do chamado Pedro, né? Pedro, tu me amas. Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, Jesus está dizendo, não interessa o chamado que eu tenho para ele, não interessa com que tipo de morte ele vai me crucificar, ele vai me glorificar, não interessa nada, interessa é o que eu estou te chamando a fazer, então me siga. Só isso, cuide de realizar a tua tarefa, a tua obra. Mas, repito, quantas vezes a gente está tão preocupado com os outros, e aí às vezes entra daquele sentimento, mas ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. Mas ninguém faz, aqui em casa, pastor, aqui em casa tudo é eu. Mas se ninguém faz, eu também não vou fazer. Olha, que a gente venha parar com esse tipo de pensamento, sentimento, e fazer como Jesus está ensinando aqui. Olha, não interessa a vida do outro, não interessa o chamado do outro, não interessa o ministério, o propósito que Deus tem na vida do outro. Jesus está dizendo, segue-me tu. E que eu e você possamos colocar isso no nosso coração, sabe? Eu não estou pregando aqui, de forma alguma, nenhum individualismo, não é isso. O João foi chamado para uma obra, vai fazer a obra dele, vai dar conta a Deus pela obra que ele fizer, mas eu tenho que estar preocupado com o meu chamado, com o meu ministério. Antes de eu me preocupar se o outro está fazendo certo ou não, eu tenho que me preocupar se eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou a fazer. E se eu percebo que eu não estou fazendo, então me corrigir e fazer a coisa certa. Mas parar de se importar com os outros, sabe? Né? Estarmos preocupados com aquilo e para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E hoje eu quero orar nesse sentido, para que a gente, sabe, venha parar de olhar para um lado, para o outro. Não, olhar para aquilo que o Senhor nos chama a fazer e cumprir o nosso chamado, o nosso ministério para a glória do Senhor. Permita-me orar por você e, se for possível, feche os olhos para falarmos com Deus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença eu me coloco nesta hora e nos ajuda, Pai, a vivermos essa palavra.
Pararmos de olhar para a direita, para a esquerda, para quem está fazendo, para quem está deixando de fazer, para quem está fazendo mais do que nós fazemos ou para quem está fazendo menos e nos preocuparmos simplesmente com uma coisa de te seguir, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer com o melhor que conseguimos, Pai, com excelência. E assim teremos galardão e assim, meu Deus, vamos te agradar, Pai. Então nos ajuda, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Que possamos viver essa palavra, deixe de se preocupar com os outros. Siga você, cumpra você aquilo que Deus lhe chama a fazer e com certeza você vai estar fazendo a vontade de Deus. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço, um excelente dia na presença do Senhor. Tchau.